Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui nessa universidade com vocês e hoje nós vamos percorrer o nosso pensamento na neuropedagogia, essa ciência que estuda o como o ser humano aprende. Falaremos sobre a tríade funcional da aprendizagem humana, das funções cognitivas, executivas e conativas, e teremos uma tarde de muito aprendizado. Meu nome é Ana Paula Antoniali, sou pedagoga de formação, neuropsicopedagoga. Então vamos lá, introdução à neuropedagogia. Antes de nós entrarmos literalmente no assunto da neuropedagogia, eu quero percorrer o pensamento com vocês sobre um conceito. Esse conceito, quem nos trouxe é um pedagogo social e ele é chamado Lex Boss. E ele traz um conceito como que nós nos tornamos profissionais, seja da área acadêmica, seja da área não acadêmica. Por exemplo, pode ser um físico, pode ser um mecânico. Ele fala que, primeiramente, nós temos uma inspiração. Nós temos uma inspiração. Gente, eu poderia fazer isso. Depois da inspiração, o segundo ponto é a motivação. É aquela hora que você fala, poxa, eu vou fazer isso mesmo. Vai lá, faz inscrição ou compra um equipamento. O terceiro ponto para nós nos tornarmos profissionais é a capacitação. E esse ponto é o que vocês estão vivendo agora dentro dessa universidade. É a hora que você separa um tempo da sua vida para percorrer o pensamento sobre um dado conceito, uma dada ciência. Depois da capacitação, tem a fase da formação. Ainda dentro de um processo acadêmico de conhecimento, qual que é a parte da formação? Quando vocês fazem o quê? O curso, ele é mais formação. A capacitação, geralmente, quando que o estudante ele tem a oportunidade da formação? Quando ele faz o quê? Perfeito. Quando a gente faz estágio, a gente tem a oportunidade, a oportunidade de colocar aquele conhecimento teórico na prática, né? E é interessante que chama forma, né? Sabe tabuleiro? Em alguns lugares chamam forma. Então, é aquele líquido que você coloca dentro de um recipiente. Esse recipiente vai no fogo, isso é uma coisa muito interessante, né? E ele toma uma forma. Então, quando você faz estágio, você coloca na prática aquilo que você aprendeu de uma forma mais intelectual. E o último ponto, segundo o Lex Boss, sobre o processo de formação profissional é a responsabilidade. E essa palavra ela é muito interessante, né? Responsabilidade vem do latim, que é responder com habilidade frente a uma necessidade. E quando nós falamos de neuropedagogia, a neuropedagogia ela é uma prestação de serviço que ela atua em qual área? Quem pode me ajudar aí? Em qual área? Por exemplo, se eu falo de pedagogia, a pedagogia ela pode estar dentro da empresa, ela pode estar dentro de salas de aula, não é assim mesmo? E a neuropedagogia? Essa prestação de serviço, geralmente, aonde que ela está? Não é a área médica, né? Mas ela se assemelha nisso que você falou, porque geralmente ela está dentro de um consultório. Neuropedagogia geralmente trabalha com crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem, ou com crianças, adolescentes e adultos que querem melhorar sua capacidade de apreensão do conhecimento, tá? Voltando, percorrendo esse pensamento, principalmente quando nós estamos num ambiente universitário, esse ambiente universitário ele é separado por aglomerações, né, pessoas
que estudam determinadas ciências. E essas ciências, geralmente, elas têm um objeto de estudo. Por exemplo, qual que é o objeto de estudo de um físico? Gente, eu adoro aula interativa. Qual que é o objeto de estudo de um físico? Objeto de estudo, oi? Objeto de estudo de um físico, opa, geralmente é um átomo, são partículas, né? Qual que é o objeto de estudo da biologia? A célula, exatamente. Claro que isso é de uma maneira bem reduzida, mas o que acontece? É um âmago, é aquele objeto de estudo. E falando de neuropedagogia, né? O que a pedagogia estuda? Qual é o objeto de estudo da pedagogia? O que essa ciência estuda? Oi? Aprendizagem. Exatamente. A pedagogia estuda o como o ser humano aprende. E aprender, vem do latim também, significa prender dentro, tá? Que bom que ela trouxe aqui a aprender. Aprender. Prender dentro, tá? Então, a pedagogia, ela vai ser uma primeira ciência. Depois dessa ciência que estuda a aprendizagem, nós temos a psicopedagogia, a neuropedagogia, neuropsicopedagogia e por aí vai. Educação infantil. Ok, mas quando nós falamos em aprendizagem, vamos ainda mais no âmago dessa palavra. O que eu estudo quando eu estudo sobre aprendizagem humana? E é tão legal, eu adoro ver a expressão de vocês. Porque o que acontece? Quando eu falo, vocês só recebem a informação. Quando eu pergunto, vocês acionam os elementos inteligentes de vocês, tá? Nós vamos voltar ainda naquela questão que é, entrando mais no âmago disso, o que nós precisamos estudar para que a gente possa trabalhar com pessoas que aprendem? Como eu interfiro na aprendizagem de alguém? Entre parênteses. Voltando lá no Lex Boss, ele fala que a relação das pessoas, a relação da vida social, se dá por necessidades e capacidades. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. A Nayara, essa pessoa que eu tenho falado, né? Tem uma instituição, essa instituição precisa de pessoas para trabalhar, essa instituição ela tem necessidade e ela vai buscar pessoas que têm capacidade para que essa universidade possa funcionar. Vamos para um exemplo mais tranquilo, assim, preciso de carne para fazer almoço. Tem uma necessidade. Quem tem capacidade para atender a minha necessidade? O açougue. Estou com dor de dente, né? Quem tem capacidade para atender minha necessidade? E assim se dá a relação humana. É só profissional? Não. Nós precisamos de amigos. Aí você vai buscar pessoas que tenham características para atender sua necessidade de relação. E por aí vai. Aprofundando um pouquinho mais nesse conceito, aqui tem mais um ponto que chama acordos. Então, eu tenho uma necessidade. Vamos supor que eu tenha dor de dente. Eu vou buscar uma pessoa que tenha capacidade. E aí tem os acordos aqui, que podem ser implícitos ou explícitos. Por exemplo, eu marco 15 horas. Aí chega lá, ele está meia hora atrasado. Nossa, eu tenho que ficar lá esperando. Estava no acordo? Eu posso sair de lá e não pagá-lo? Não, porque ele me deu um preço. Então, o que acontece quando essa necessidade e essa capacidade, elas não cumprem os acordos implícitos ou explícitos? Essa necessidade e essa capacidade acabam perdendo essa relação.
Vamos para outra situação, de amizade mesmo. Pessoa marca com você de encontrar no shopping. De repente, a pessoa não aparece, não dá satisfação. Você fala, poxa vida, será que aconteceu alguma coisa? Então, é o quê? De repente, você confidencia alguma coisa para um amigo, e o amigo vai lá e fala para alguém. Então, muitas vezes, pode acontecer que aquelas capacidades que você estava esperando, elas não sejam atendidas. Então, os acordos fazem com que essa relação se desfaça ou não. Quem gostaria de falar um pouco sobre isso? O que isso fez vocês pensarem? Margarete trouxe algo que aconteceu, aliás, ontem, né? Eu indiquei uma neuropsicóloga para uma mãe, essa neuropsicóloga ligou para ela, isso foi sexta-feira, ela já era um pouco tarde, ela falou, às 9 eu te retorno. Aí ela não retornou sexta, não retornou sábado, não retornou domingo, então ontem era quarta-feira já, e essa pessoa não tinha retornado. Você está entendendo? Ela tinha uma necessidade, ela foi buscar essa capacidade, e segundo a Margarete estava falando, o que aconteceu? Não estava implícito que a pessoa teria que responder, mas ela não esperava isso? E é isso que a Margarete trouxe, né? Então, ela já perdeu um pouquinho a confiança nessa capacidade que ela foi buscar. Muito bem, muito obrigada pela colaboração. Então, vamos lá. Por que eu falei tudo isso para vocês? Porque hoje vocês vieram aqui buscar um conhecimento. Vocês estão num momento em que vocês estão tornando-se profissionais em uma determinada área, porque vários de vocês aqui já atuam em alguma área. E como... Ai, desculpa, como que é seu nome mesmo? Como o João falou, a neuropedagogia, ela é uma fusão da ciência, de uma ciência chamada, né, neurociências, que estuda o sistema nervoso. E hoje, quando nós falamos qual que é o objeto de conhecimento da neuropedagogia, tem muito a ver com o sistema nervoso. Muitas pessoas que são da pedagogia percebem que hoje a gente está vivendo um momento muito importante, porque até hoje a ciência pedagogia ela era fundamentada em dados empíricos. E agora, com a ampliação do conhecimento das neurociências, ela está deixando de ter essa implicação empírica de estudiosos como Piaget, como Vygotsky, Luria, e ela está sendo muito benéfica para que a gente possa realmente saber o que acontece com uma criança quando ela não aprende matemática. O que acontece neurobiologicamente com ela que ela não aprende. E saber isso é muito importante. Por quê? Exatamente, fica mais fácil de eu saber o que eu preciso fazer para que haja uma intervenção mais assertiva, tá? Então, a neuropedagogia ou a neuropsicopedagogia, ela é uma fusão da psicologia, da neurociências e da pedagogia. A pedagogia é a ciência que estuda como o ser humano aprende. A psicopedagogia é uma ciência que estuda as variações emocionais que interferem na aprendizagem. E a neurociências, ela traz o sistema nervoso no ato de aprender. Voltando, então, a essa pergunta aqui. Hoje, o objeto de estudo da aprendizagem são sistemas de pensamento e memória. Muitas pessoas perguntam qual que é a diferença de psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Uma diferença básica é que esse profissional aqui, ele pode fazer testes. E hoje eu trouxe aqui a possibilidade de vocês
perceberem em vocês algumas estruturas mentais que vocês têm, tá? Que todos temos, aliás. E aí, como que o cérebro aprende, gente? Ai, obrigada. Exatamente. Nossa, perfeito. Estímulo. Nós realmente, para que haja aprendizagem, nós precisamos de um estímulo. E esse estímulo, ele pode ser como? Por favor, acione aí os elementos inteligentes de vocês e vamos construir isso juntos. Ai, obrigada. Ai, gente, é tão gostoso dar aula assim. Nossa, olha aqui, ó. Ela falou estímulo. Aí, olha, que ótimo. Ela trouxe aqui a visão, ela trouxe aqui a audição. O que mais? Leitura. Nossa, que legal. O que mais, gente? Leitura. Observação. Opa, aqui é L. Observação. O que mais? A leitura, quando fala leitura, é linguagem, né? Ótimo, linguagem. Ok, vou abreviar tudo, que é gostoso assim. O que mais? Que a gente poderia falar quando você reproduz? É sistematização ou... Sistematização? Mais alguma coisa? Nossa, isso que a Rita falou é fantástico, que a gente pode falar. Nossa, isso daqui... Isso, para mim, foi uma virada de chave muito importante na minha vida. O como encarar o erro. Olha só que interessante o como que o cérebro aprende. Nós temos no cérebro 2 princípios, vamos falar assim, muito importantes para a aprendizagem. Que é a memória de longo prazo e a memória de curto prazo. Ou, que a gente pode falar, a memória de trabalho. E a todo momento, estímulos estão acontecendo à nossa volta. Esses estímulos, e vamos falar então da aprendizagem acadêmica, porque isso não acontece só dentro da aprendizagem acadêmica, a todo momento a gente faz isso. Mas na aprendizagem acadêmica, o estímulo externo aqui, quem que seria o estímulo externo em uma sala de aula? O professor, exatamente. Só o professor? O que mais? Perfeito, o que mais? O material didático, tudo isso é o estímulo externo. Esse estímulo externo chega na nossa memória de trabalho. A memória de trabalho é o conjunto de elementos que nós temos, que nós acionamos quando nós queremos aprender alguma coisa. Então, é aqui que você aciona a sua atenção, a sua compreensão. Você aciona os elementos que fazem com que você aprenda. Esses elementos acionados, eles atraem, como um ímã, as informações que você já tem na memória de longo prazo. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, nesse momento, muitos de vocês podem trazer algumas experiências prévias que vocês têm sobre o conceito apresentado. Existem muitas memórias. Existe memória seletiva, existem vários tipos de memória. Nós estamos trazendo essas duas, porque essas duas interferem mais no processo de apreensão do conhecimento, tá ok? Tá? Você perguntou a relação do tempo, não é isso? Porque a nossa memória de trabalho, ela tem um tempo específico. E isso depende de como que a pessoa sustentou ou amadureceu esse tipo de atenção, de memória, tá ok? Geralmente, ela dura de 30 minutos a 50 minutos, 1 hora. E o que vai interferir nesse tempo é o quê, gente? A forma como o conhecimento está sendo transmitido, tá? Então, você pode prestar mais atenção e aprender mais e ter uma memória de trabalho
mais ativa quando a situação é mais interessante. Mas respondendo a sua pergunta, é de 30 a 50 minutos. Aí nós precisamos dar uma pausa para que essa memória sofra um processo de reorganização ali e volte a ter a atenção novamente, tá bem? Vocês vão ver que eu vou falar vários conceitos, não só memória, como atenção e vários outros, tá? Então vamos lá. Ambiente externo, memória de trabalho. Essa memória de trabalho atrai como imã os conteúdos de longo prazo que tem a ver com aquele estímulo externo. E essas informações, elas começam a se relacionar e vão se fixando na memória de longo prazo. Quanto mais você percorre esse conhecimento, mais forte ela vai ficar na memória de longo prazo, tá? Tem um conceito em neuropedagogia que se chama sinapses. Vocês já ouviram falar disso? Então vamos nessa, né? Com aqui uma forma bem didática da gente pensar sobre o cérebro. Nós temos aqui o cérebro reptiliano, o límbico e aqui o neocórtex, que é a parte mais inteligente. Em todo o cérebro nós temos bilhões de células nervosas. Tudo que nós aprendemos, nós fazemos sinapses entre as células nervosas. Por que eu estou dizendo isso? Quanto mais eu percorro o meu conhecimento, a minha experiência sobre um objeto, mais forte fica essa sinapse, até que ela se torne um tronco neural. Um tronco neural é uma sinapse muito bem fortalecida de um determinado objeto de conhecimento. Então, se a gente pegar aquela menina linda que ganhou as Olimpíadas do skate, vocês viram? Ela, sim, ela tem ali uma habilidade muito forte em uma determinada aquisição de conhecimento. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Sidney que está filmando, ele tem um tronco neural em habilidades para que ele capte imagens e etc. e tal. Se nós formos fazer isso, começarmos a fazer isso, a gente vai começar a desenvolver algo que chama competência, não é isso? Para determinado fim. Não faz sentido, gente? Não faz. Por isso que a neurociências ela está sendo assim um divisor de águas para que a gente possa aprender, o como o ser humano aprende. Vamos nessa. Mais um pouquinho. Então vamos lá. Vamos falar, estou falando de neuropedagogia e aí eu vou voltar para essa área do conhecimento. Quando uma criança aprende divisão, ela precisa ter, de uma forma madura, determinadas funções maturadas, né? Então, aqui, por exemplo, ela precisa sustentar a atenção sustentada do início ao final da operação. Ela precisa ter reversibilidade de pensamento. Ela precisa ter atenção concentrada e atenção difusa. E, às vezes, quando uma criança não está aprendendo, não adianta você ficar insistindo na divisão se você não maturar as estruturas neurobiológicas que sustentam uma divisão. Faz sentido isso? O que isso muda para vocês? A compreensão disso, o que muda para vocês? É muito interessante isso que você falou. Olha só. Por quê? Porque enquanto ela não tem fortalecido, no caso da divisão, a adição, a multiplicação e a subtração, quando vem esse estímulo do professor, aqui ele vai ter algo que a gente chama lacuna de aprendizagem. Ele não vai conseguir trazer essas informações que sustentam a informação da divisão. Não é interessante isso, gente? Para mim, isso fez todo sentido. Porque agora eu tenho clareza, eu tenho convicção
quando eu falo que é importante o conhecimento anterior para que ele sustente esse conhecimento que vem depois. Falando da matemática, eu preciso aqui de uma maturação dessas bases neurobiológicas para que ele sustente aquele conhecimento, né? Eu não vou entrar em tudo isso, por quê? Porque aqui nós estamos num workshop de introdução à neuropedagogia. É tão bonitinho, né? A gente vê uma criança quando ela começa a decodificar as primeiras palavras, né? É tão gostoso. E quando você entende a neurociências, você consegue identificar. É tão interessante que parece que você enxerga qual parte do cérebro dela ali está sendo acionada para que ela possa estar fazendo aquela habilidade. Então, assim, quais são as estruturas do cérebro que são importantes estarem ali numa maturidade para que ela possa aprender? Então, aqui, ela precisa de atenção seletiva e concentrada. Ela precisa fazer o reconhecimento fonológico das palavras. Olha, isso aqui é a base neurobiológica, isso daqui é o estímulo que você está oferecendo enquanto professor. Ela precisa de uma visão espacial. Isso aqui é muito interessante, movimentos sacádicos esquerda-direita. Então, tem um músculo no olho que é um dos menores músculos que precisam estar maduros ali para que ele possa escrever. Vocês, né? A criança ela não acompanha com o dedinho primeiro, até ela não precisar mais desse apoio. Então, tudo que ela faz, ou o que ela está deixando de fazer para adquirir o conhecimento, aí você vai diagnosticar e poder fazer a intervenção de uma forma mais assertiva, né? Então, vamos nessa, olha lá. Aqui, focar a atenção e manter a atenção. Aqui, reconhecimento ocular esquerda-direita, junto com o reconhecimento fonológico. Então, vocês entendem quando eu falo que na memória de trabalho a pessoa precisa acionar esses elementos inteligentes? E algo muito importante, ninguém interfere na aprendizagem de ninguém. Por mais que eu esteja aqui falando para vocês, vocês são as pessoas responsáveis em articular esse conhecimento ou não. Isso não faz sentido, gente? Olha lá. Movimento ocular novamente. Reconhecimento fonológico das palavras, significado, o reconhecimento do símbolo é em uma parte do cérebro, reconhecimento do significado é em outra parte do cérebro. E aí o que acontece? Eu sabendo de tudo isso, que nós não estamos aprofundando porque não é o momento, eu sei exatamente o que eu preciso fazer junto com a aprendizagem dessa criança, para que ela possa reorganizar a aprendizagem dela. Ok, então agora vamos movimentar um pouquinho para vocês poderem aprender. Eu trouxe aqui alguns, eu não gosto de falar brinquedo, sabe? Porque é tão maravilhoso o que esses objetos podem proporcionar para que a criança, adolescente ou adulto possa ficar mais inteligente. Esses objetos aqui são objetos terapêuticos. E aí, gente, o que significa terapia? No âmago da palavra, o que significa terapia? Lembra, quando uma pessoa vai para o CTI, Centro de Terapia Intensiva, o que significa terapia? A palavra terapia significa cura. Olha que interessante. Oi? É centro de terapia intensiva. Quando uma pessoa está ali quase morrendo e ela vai para um centro de terapia intensiva, receber estímulos, né, para que ela possa sobreviver. Eu faço isso para levar mesmo no âmago da palavra, mas terapia significa processo de cura. Quando a gente fala que nós vamos fazer um processo de intervenção,
Quando nós vamos fazer um processo de intervenção com uma criança, é como se o riozinho da vida dela estivesse indo para um determinado caminho e você lá vai ali e faz determinadas ações que você pensa quais são para que o riozinho dessa vida, dessa criança possa mudar. Não é interessante isso, gente? E também num processo terapêutico também, né? Quando o riozinho da nossa vida está indo para um caminho, você vai lá com um terapeuta e ele reformula ali, né, te ajuda ou te convida a reformular e de repente você... Não é interessante? Eu acho isso fantástico, mas vamos nessa. Ó, quando uma criança aparece com uma dificuldade de aprendizagem, e geralmente quem traz essa criança é essa mãe, nós precisamos fazer algo para que ele reorganize a aprendizagem dele, certo? E junto com a organização de estudo dessa criança, no processo terapêutico, né, no processo de cura dessas funções cognitivas, executivas e conativas, eu aplico esses objetos para que ela possa fortalecer determinadas conexões cerebrais dela. Está fazendo sentido? Então, o que eu gostaria agora? Que vocês se separassem em duas ou em mais pessoas, como vocês estão no número mais limitado, eu vou direcionar isso daqui, tá? E que vocês observem internamente, e eu vou colocar aqui todos os nomes das funções, o que vocês estão precisando acionar para resolver esses estímulos que estão aí. Pode ser assim? Pode ser? Então, antes de colocá-los, isso, joia. Antes de colocá-los aí, eu vou apresentar alguns estímulos, tá ok? Esse daqui, vou apresentar ali na frente. Aqui, opa. Esse daqui é um brinquedo aí da estrela, né? Que ele chama vira-letra. Nós vamos colocar todas as fichas para baixo. Vocês vão jogar 2 dados, quem ficar com esse aqui, e as letras que virarem, vocês vão precisar formar palavras. Então, vamos supor que formou aqui alegria. Vocês vão tirar a palavra alegria e é a vez do outro, que vai fazer a mesma coisa. Jogar os dados, o número, ele vai virar as letras e tentar formar uma palavra, tá ok? Quem ficar com maior número de fichas é o vencedor. E qual que vai ser o trabalho de vocês ao jogar? Vocês vão perceber quais funções cognitivas, executivas e conativas vocês estão acionando. Antes de começar a fazer esses jogos, nós vamos percorrer o pensamento sobre o que são essas funções aqui, que são funções neurobiológicas, ok? Esse daqui, gente, a base decimal e a base centesimal é o alicerce de todo o raciocínio matemático. Crianças do 1º ao 5º ano, se elas não conseguem organizar esse alicerce bem sedimentado, provavelmente eles fiquem com defasagem no raciocínio lógico-matemático pelo resto da vida acadêmica, tá? Aqui tem números em plaquinhas de 1 até 100, isso mesmo. E esse jogo chama 1 a mais, 1 a menos, 10 a mais, 10 a menos. Vocês vão tirar todas essas plaquinhas aqui, virar todas para baixo, e vocês vão pegar aleatoriamente 12 números e colocar aqui em cima. E cada jogador, que eu vou colocar aqui 3, pode ser nessa mesa, vai separar 9 peças para cada um. Tá ok? Ah, que ótimo! Que ótimo! Vai ser uma super oportunidade de vocês se organizarem isso, gente. Vocês me lembraram um conceito que é muito importante. Eu só vou colocar aqui porque eu quero colocar isso com vocês prestando muita atenção. Neuroplasticidade.
Eu vou falar sobre isso porque isso é muito importante e teve a ver com o que vocês falaram aí, tá? O que vocês vão fazer? Tirar todas as plaquinhas daqui, virar todas para baixo, pegar 12. Então, vamos supor que saia 9, 37, 82, vocês vão colocar aqui. Depois de colocar as 12 aqui, cada um de vocês 3 vai pegar 9 peças aleatórias, tá? Depois que vocês fizerem isso, eu vou até aí para falar como que é o resto, combinado? Tá ok? Tem alguns estímulos, né? Tem alguns brinquedos que são carro-chefe do consultório. E um deles é esse daqui. Esse brinquedo, esse estímulo aqui é um quebra-cabeça japonês milenar, tá ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um desses aqui, que eu vou dar para vocês aí, tá ok? Vai ser naquela mesa ali, pode ser? E vocês vão montar essa estrutura aqui, que eu vou dar, igualzinho a essa ficha aqui, tá ok? E assim que vocês fizerem isso, eu vou explicar como que soluciona isso daqui. Gente, mais um aqui. Eu falei, aquele já tá, mais um aqui. Esse daqui é um jogo da velha 3D. É o mesmo jogo da velha em que você tem que enfileirar aqui no caso, 3 cilindros da mesma cor, ou na vertical, ou na horizontal, ou na diagonal. Essa versão dá para fazer vários pontos, por isso que a pessoa precisa ter papel ou celular para ir anotando os pontos que faz, tá? E eu vou deixar naquela mesa ali, combinado? Pode ser? Anota no celular. Anota no celular. Você tem celular aí? Então, primeira coisa, divide. Ok. Isso, muito bem. Divide os vermelhos para uma participante e os amarelos para outra, tá ok? Ótimo. Ótimo. Ai, que mesa cheirosa. Quem está com perfume? Delicioso. Vem lá. Passa mais para cá, fazendo um favor. Alguns aqui. Tá. Então, aqui. Olha só. Esse jogo chama mais 1, menos 1, mais 10, menos 10. Por exemplo, o que vocês fizeram? Tiramos 12 e já colocamos. Entendi, mas olha só, 1 é aqui, não é não? A gente colocou um aqui. Entendi. Olha, gente, isso é uma coisa muito importante. Todo conhecimento, ele é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, eu poderia até deixar, eu falei, eu deixo ou não deixo, mas quando a gente está trabalhando principalmente com criança, a gente não pode deixar dessa forma, tá? Então, é importante que a gente coloque da forma do 73 mesmo, o 24 para cá. Me ajudem aí, por favor, reorganizar isso daqui. Isso. Então, ó, vão colocando isso daí. Isso mesmo, 73, 60. Isso mesmo, tá certinho? Sim, muito bem. 73 é assim. Ok. Agora vocês... Isso. 91. Ah, tá certo, muito bem. Não, aqui. 96, 95, 87. Certinho? Certinho? Ok. 24, tá certo. Agora, vocês todos virem as peças de vocês e coloquem em ordem crescente. Então, nós vamos em sentido horário, começando com ela. Se ela não tiver 1 a mais, 1 a menos, 10 a mais, 10 a menos, ela precisa comprar, tá? E quem terminar todas as peças primeiro é o campeão. Perfeito, de qualquer um. Vai lá. 1 a mais, 1 a menos, 10 a mais, 10 a menos. Gente, o que eu mais amo quando eu estou assim é ver os olhinhos de vocês acionando os elementos inteligentes. Estava claro. Ah lá. Não, e você percebe como não é? Você percebe? Para mim, estava claro os elementos inteligentes dele ali completamente acionados. E é essa que é a mágica.
Sabe? É isso que é legal quando você está fazendo um processo de intervenção. Você vê claramente os elementos acionados no que a pessoa precisa. Ficou claro aqui? Se você não tiver um a mais, um a menos, 10 a mais, 10 a menos, você precisa comprar. Quem terminar primeiro é o campeão, certo? Vamos nessa. Meninas, vamos lá, porque aqui está mais organizado. Vocês já começaram ou não? Já, eu tenho uma dúvida. É. No caso, eu tirei eu passei, Você começou? comecei e aí eu achei uma palavra. Ela tirou esses dois aqui, 4 e 2. 6. Ela virou 6 palavras. Certo, Letras. certo. E aí ela somente tenta montar. Só ela, só ela. Você conseguiu alguma palavra aí? Eu vi ele e nele. Ele. E nele, qual que você prefere pegar? Com certeza, né? Porque tem 4. Então você tira o nele, tá? Aí nós viramos aqui. Eu não lembrava. E aí, no sentido horário, você faz então a mesma coisa. Joga o dado, o número de letras, você tenta formar uma palavra. A palavra que você formou, você vai tirar do tabuleiro, tá bem? E aí, se eu não conseguir formar nenhuma, por exemplo. Muito bem, aí você só desvira novamente, tá? Combinado? Ótimo. Então, daqui a pouco eu vou colocar ali no quadro uma série de funções cognitivas, executivas e conativas. E aí eu vou chamar a atenção para vocês olharem para lá, para vocês perceberem internamente quais funções vocês estão usando. Combinado? Então agora só joga e presta atenção em si mesmo, tá bem? Ok. Deu aí? Calma. Vocês já estão resolvendo? Já estão resolvendo? Não, volta. Por que eu volto? Volta tudo, por favor, para a gente começar do começo. Tira tudo? Não, só tira que vocês colocaram. Mamãe, tu tirou tudo todo. Não, Tirou? aqui, ó. É, ótimo, deixa eu ver então. Depois que a criança ela monta isso daqui, você vai conferir se ela colocou certo. Então, aqui está certo, aqui está certo, está certo. Aqui não é vermelho, é laranja. Né? O vermelho e o laranja, eles se parecem bastante. O azul, aí aqui, esse daqui também é laranja. Essa é laranja e esse daqui, certo? Primeiro princípio para você fazer qualquer coisa, organização. A organização, ela facilita o seu raciocínio. Então, olha, você percebe que a estrutura aqui, ela não está organizada para vocês começarem a pensar? Então, vamos organizar. Ó, por favor, me ajudem. Isso. Isso. Então, vamos nessa. Olha só. O sudoku, tá? É um quebra-cabeça milenar. Esse daqui é um dos carros-chefe no meu consultório para eu poder reorganizar a aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos. O sudoku, ele consiste em uma sequência, que nós vamos ter que trocar tudo novamente, porque o tablado não é assim, ele é assim. Então, nós vamos ter que fazer isso tudo novamente, dá licença. Não tinha reparado, peço desculpas para vocês. Eu peço desculpa. Imagina, eu que não tinha reparado quando iniciei aqui. Ok, então agora a gente vai colocar, por exemplo, marrom aqui, marrom aqui. Isso. Opa. O laranja vai aqui, aqui. Não, aqui, 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 ó. Não, aqui. aqui e aqui, certo? Amarelo aqui, isso mesmo, o laranja é aqui e Tem um laranja. aqui. Tem outro laranja aqui. Podem colocar. Coloca você as azuis e você os vermelhos. Isso, marrom. Tá faltando verde. Verde. Isso, muito bem. Aí, então, vou conferir novamente. Tá, aqui tá faltando um vermelho. Laranja aqui e aqui. Aqui não tem isso daqui, certo? Não tem isso também. TikTok direto. Sim, sim. Aqui, aqui e aqui.
Então, vamos lá. O Sudoku é um quebra-cabeça milenar, tá? Ele consiste em você não repetir nenhuma cor, nem nas fileiras, nem nas colunas e nem... Tipo de número. Isso, exatamente. Exatamente, isso mesmo. E nesses espaços que se chamam quadrantes, tá? Então, é muito interessante você pegar onde está mais fácil para resolver. Por exemplo, entre essa linha e essa coluna, onde que está mais fácil para resolver? Muito bem. Quais cores estão faltando aqui? Verde. Verde. Verde e o quê? Quais cores estão faltando aqui? Verde e laranja? Onde que é o verde e o laranja? Verde aqui e laranja aqui. Por que você colocou o verde aqui? Porque aqui não tem. Isso mesmo. Então você usou uma função que chama metacognição. Você raciocinou e pensou e falou o seu pensamento. Quais que estão faltando aqui? Por exemplo, Aqui tá faltando, não. primeira cor. Quais que estão faltando? Quais cores? Marrom e Marrom. e Não, vermelho. Não, vermelho tem aqui. E verde. e verde. Onde que é o marrom e onde que é o verde? Por que você colocou o marrom ali e o verde aqui? Porque aqui já tem verde. Aqui, Isso. Então é o seguinte, então isso aqui é difícil de duas pessoas pensarem. Deixa ela resolver primeiro e depois você resolve, combinado? Tá? Por quê? Porque cada um pensa de uma forma, vai resolver determinadas estruturas primeiro, tá? Então resolve você. Você vai escolher um quadrante, uma linha ou uma coluna. Quais que estão faltando aqui? aqui tá faltando um amarelo. O amarelo e? Um amarelo. Não, um vermelho. Porque aqui tem vermelho. Aqui Então- tem amarelo. Então aqui vai vermelho. Não, vermelho não. Muito bem. Aqui pode ir um resto. Exatamente. Por que você colocou dessa forma? Por causa que o amarelo não tinha aqui e nem nessa quarta coluna. Eu poderia acrescentar o amarelo aqui. Não, você não colocou dessa forma por isso. Na verdade, por que você colocou esses dois? Por que você colocou aqui? Não era porque ele não estava aqui. Porque o marrom ele não poderia vir aqui. Então o marrom só poderia ser aqui. E aí você colocou o amarelo aqui porque era o último que estava faltando. Não foi isso? Olha só, eu já percebo claramente que você pensa muito rápido. Então, olha que interessante, você fez rápido e nem conseguiu compreender o raciocínio que você utilizou. Isso é interessante, isso é interessante. Você só precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes erra. Mas você fez certo, mas não conseguiu explicar porque estava fazendo certo. Não tem problema, tá? Só coloca quando você tiver certeza. Vamos pensar, o que está faltando aqui? Está faltando verde, está faltando vermelho e está faltando amarelo, certo? O verde, ele pode ir aqui? Ele pode ir aqui? Ele pode ir aqui? Não, ele pode ir aqui ou aqui. Então, não coloca o verde enquanto você não souber os outros. Vermelho pode ir aqui? Pode ir aqui? Pode ir aqui? Pode. O marrom pode ir aqui? Não. Pode ir aqui? Não. E não pode ir aqui também. Não pode nenhum. Não era o marrom. O verde que está faltando é aqui, aqui ou aqui? Tá faltando aqui. Aqui? E por que ele é aqui? Também pode. Então, o que Só é... eu preciso também saber. Perfeito. Então, se você não tiver certeza, não coloca. Começa outro raciocínio. Vou pegar um tablado para você. Esse é seu. Agora você entendeu, né? Então, você vai colocar essa, que é diferente daquela, tá? No tablado desse jeito. Organiza tudo aqui e depois me chama para eu conferir, tá bem? Dá licença. E vocês? Quer saber o seguinte, É. veio nesse nível, né? É. Aí continua o jogo? Sim. Vocês fizeram quantos pontos? Vocês não sabem? Não sei contar ponto, não. Oi? Então, vamos começar esse aqui de novo, então? Depois a gente parte para esse? Pode ser?
Pode. Então vamos Deixa nessa. ela ver o meu. Tá, tá. Ok, separa tudo de novo. Para tudo de novo? Separa tudo de novo para começar. Dá licença. É esse que está faltando aqui, né? Esse daí dá para fazer muitos pontos, tá? Mas como que conta o ponto? Isso, eu vou falar para vocês. Vai lá. Mas tá pensando o quê? Que é fácil? Vai lá. Ui. Põe um e um, né? Ai, que vontade de tomar água que eu tô. Vamos nessa. Começa, Maria Rita. O objetivo é você enfileirar... Não, 3. É você enfileirar 3, porque isso aqui é um A jogo... gente tá achando tudo errado. Né? Esse daqui é um jogo da velha 3D, tá? Por que 3D? Porque você pode fazer na horizontal, na vertical e na diagonal também. Pode, muito bem, exatamente. Não, 4 não tem. Por exemplo, vamos supor que ela fez essas 3 e ela conseguiu colocar mais uma aqui, então ela fez um e mais outro, tá? Vamos jogar. Vai. Vai, Rita. Isso que você fez agora chama atenção dividida. Você prestou atenção no seu jogo, mas você prestou atenção no dela também. Agora é ela, agora é você. Eu fiz aqui, né, então. Cadê? Muito bem, 1-0. Muito bem, continua. Ah, 3 é mais fácil que 2. Você vai ver. Perfeito, 1-1. Só que é o seguinte, são muitos pontos, então vocês precisam contar, tá? Isso, então coloca M, R de Rita, e você? Isso, e você? Isso, então 1, Rita, 1. Ok, vai nessa. Quem é a vez agora? Isso, vai. Socorro. É socorro mesmo, esse. Aqui eu fiz, não? Cadê? Agora você fez, entendeu? Então mais um para ela. Não. Por que obrigada? Não, não é obrigada, não. Obrigada, não. Não, sim, entendi. Foi ótima a sua pergunta, mas ok, pode ir. Rita. Amiga, só coloca aqui para eu dar um exemplo. Ela acabou de fazer um aqui na diagonal. Aqui, aqui e aqui. Como assim? Aqui, ó. Aqui, aqui e aqui embaixo. Ah, mas pode em 3D? É por isso que é 3D? Sim, por isso que é 3D, perfeito, por isso que é 3D. E vai chegar uma hora que vocês vão ter tantas possibilidades, tem horas que você faz 2 pontos de uma vez. Colocando uma peça, você pode fazer um na diagonal, um na vertical e outro, entendeu? Por isso que precisa prestar muita atenção. Dá para seguir sozinha? Vai mais um pouquinho, então põe um ponto lá para você. Pra mim também, eu já tinha feito. Isso, a Rita é fominha demais, viu? Mas é fominha demais. Vai lá. Agora sou eu, então. Vai. Não, é seu ponto. Eu só pedi para você. Você deu um ponto pra ela. Tá certo. Muito bem. 3. Vocês estão aprendendo, então eu vou dar uma dica para a Rita agora, tá? Rita, a Rita era ela? Tá. Você já fez mais um. 1, 2, 3. Rita, você, vou te dar um ponto agora aqui. Vai aqui. Ah, tá. Aí ela fez 1, 2, 3. Agora você. Aqui, ó. Olha esse, ó. Isso! Muito bem. Cadê? você acha que ela tá Deixa eu ver. ganhando? Ah, não. Ela não fez Fez 3. sim, 1, 2, 3. Não, ela teria que ficar Tá aqui. aqui, ó, mas tá aqui. Não, 1, 2. tá É só certo, quando ela colocar aqui. Entendeu? Tá? Entendeu? Então não fez 1. Exatamente. Você poderia colocar aqui. Aí você teria feito mais um ponto aqui, mas tudo bem. Então esse é um jogo que, assim, ele é fora do quadrado, tá? Rita fez mais um, ó. 1, 2, 3. Você também aqui. 1, 2, 3.
Se ela colocar aqui, faz favor, coloca aqui. Você fez 2 pontos, você fez aqui e você fez aqui. Mas era a vez dela, vocês estão aprendendo. Isso, tá vendo como que ela é? Ok? Pode ir lá. Falou. E aí, pessoal? E aí? Quem ganhou? É mesmo? Foi engraçado. Por quê? Porque assim, eu tinha ganhado e não tinha percebido, quem percebeu foi ela. É. Só que ela também tinha a oportunidade de ganhar e quem percebeu foi ele. É mesmo? Mas assim, o jogo é bem legal. Não é? Ter em casa. E o que acontece com esse jogo? Quando a criança joga dessa forma, ela fica com a imagem mental do 100, né? Então, a base decimal e a base centesimal, ela é base de todo o raciocínio. E você tendo isso como imagem mental, você traça os raciocínios de forma muito mais fácil, tá? Ok. Nossa, gente, vocês não acreditam esse aqui, que loucura que é. Fui sim. Ó, eu vou escrever algumas cocitas ali. Esse aqui não vai dar para jogar porque eu não trouxe a outra coisa. Vamos para a base decimal, vocês dois? Vocês 3? Nossa, ainda mais que eu soube que vocês não são muito bons em matemática, que eu fico assim, eu vou ficar... Nossa. Eu aprendo as coisas da constância. Assim, eu tenho que ir fazendo. Sim. Essa é a melhor forma, né? Você já ouviu falar da pirâmide da aprendizagem? Fazer garante 90%, ó. Esse aqui é a base centesimal. Essa aqui é a base decimal, tá? Essa aqui é a base decimal. Cada um de vocês, esse aqui é o coringa, tá? Cada um de vocês vai ficar com 3 cartas na mão. Tem que ficar sempre com 3 cartas na mão. Isso. Aqui, aqui e aqui. E o jogo consiste em fazer 10 com 4 cartas. Você pode fazer na vertical, na horizontal ou na diagonal. Começa. Isso, exatamente. Começa, coloca um aqui. Assim que você coloca um, já pega outro. Isso. Ok, vai você. Ela tem que pegar mais uma? Tem, muito bem. Ok, deixa pertinho dela. Ok, aqui o jogo é 10 com 4 cartas. Aqui já estourou. Perfeito, não tem problema. Aqui já estourou. Então ninguém vai fazer aqui. Não tem 0. Ótima pergunta. Vai lá, você. Isso. Pega mais um. Você. Você. Pega mais um. Aqui já estourou, tá? Uhum. Aqui, no caso, quando ultrapassa assim, volta a carta? Não, deixa aqui. Então, por exemplo, quais 2 cartas... Aqui está faltando 4, né? Pode ser 1 e o 3, pode ser 1, 2 e 1, 2. Ok, perfeito, é sua vez. 3, 6, 7. Se você tiver 1, 3, você vai pegar essas cartas para você, tem? Não, então não dá. Então, vamos lá, onde você vai fazer? Ok, 6, 7, 8, 9. Você tem um 1, ou daí o que ela faz? Truf, ela fica com essas cartas. Coloca ali no montinho separado. Pega 3, pega 3. Isso, você agora. Isso, não deu 10? Deu 10? Esse 3 está estranho? Não, tá aqui. Tá certo. Ok. Fechou? Segue sozinhos? Ok. Tem um que é um coringa que vale qualquer número, tá? Vocês viram, vocês que conhecem o jogo da velha, o que significa esse jogo da velha 3D? Eu vi uma hora que você estava virando assim. Ele necessita de muito mais alguma função aí cognitiva que eu vou falar o que é, tá? Ali foi fantástico também o que aconteceu. Vocês querem comentar alguma coisa no outro jogo de vocês? Exatamente, perde a possibilidade, né?
E vocês? E vocês conseguiram? É mesmo? Não é interessante esse raciocínio todo? Gente, agora através dessa vivência que vocês tiveram, tá? Tem 2 jogos aí, 2 estímulos que eles trabalham o pedagógico. Tem 2 aí que trabalham o pedagógico e o neurobiológico. Quais são? Tem 2 aí que, além de desenvolver o pedagógico, desenvolve também as funções neurobiológicas. Quais são? Muito bem. Trabalha o quê? Alfabetização. Não é isso mesmo? E aqui a gente já vai falar sobre isso. E o de vocês também, né? Trabalha o quê? O que é isso aí? Raciocínio matemático. Não é isso mesmo? Agora, eu gostaria que vocês pensassem aqui o que, no objeto de vocês, quais funções que vocês trabalharam aí no objeto de estímulo de vocês. Você vai falar assim, bom, nós trabalhamos a atenção, nós trabalhamos a concentração. Vai lá, um tempinho para vocês pensarem. Isso aqui? Ideação. Ideação. Ideação é quando você tem algo em mente e faz processos para concretizar isso. Uma coisa simples. Vou num casamento. Gente, que roupa que eu vou? Nossa, preciso de... Tem a ver com a ideia, né? Então, é uma representação mental que você faz de algo que você quer construir. E isso passa por um processo que chama ideação, né? Então, por exemplo, ali... E aí? O que vocês usam? Ali eles usam a ideação. Por exemplo, né, usaram. Porque só de você falar assim, aonde que é o 2? Aonde que é? Você já resgatou algo da memória. Mas esse daí, realmente, ele usa muitas funções. Mas, vamos nessa. Vocês conhecem todos aqueles conceitos ali? Reversibilidade de pensamento. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês que é muito clássico. Você fala assim, nossa, será que fulano... Não, vou dar um outro exemplo. Gente, que horas são? Aí você pega o celular para ver as horas, você vê que alguém te mandou uma mensagem. Aí você olha a mensagem da pessoa e esquece de ver as horas. Isso que é... Nossa, será? Nossa! Gente, vou mandar mensagem para o fulano. Aí você pega o celular... Gente, para que eu peguei o celular mesmo? Isso que é a reversibilidade de pensamento. Você tem um pensamento A, você fazer o pensamento B e voltar no pensamento A. Gente, vamos... Ok. Reversibilidade de pensamento. Então, é uma função que ou você tem competência ou não tem tanta competência, tá? Percepção aqui que você falou... A percepção é muito interessante. É através dos 5 sentidos que nós trazemos o mundo até nós. Através da audição, através da visão, através do tato. Então, são as percepções que você tem do mundo. Quantos sentidos nós temos? Vocês acreditam que são 12? Eu vou dar um simples, que vocês vão falar... Bom, quando vocês estão aqui e um carro passa da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, vocês não conseguem perceber isso? Isso é um sentido que não é a audição. Tem audição envolvido, mas não é audição. Não, sem visão panorâmica. Você pode estar até de olho vendado. Você sabe se uma pessoa está vindo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E isso é um sentido, por exemplo, que se chama sinestésico, aliás, lembrei. Mas agora nós vamos falar da tríade funcional da aprendizagem humana. Nós temos no espaço aprendizagem três artigos, 3 fontes de conhecimento que inspiram o nosso trabalho. E a tríade funcional da aprendizagem humana, do Vítor da Fonseca, é um desses artigos que fundamentam o nosso trabalho. A tríade funcional, ela tem a cognição, funções cognitivas, funções executivas e funções conativas.
A cognição são as funções mais básicas. A executiva, as funções executivas são as funções que nós falamos de funções superiores. Por exemplo, planificação. Nossa, hoje eu vou na UNA assistir um curso, então eu vou aproveitar que eu vou lá, vou passar em tal lugar, aí quanto tempo eu tenho que sair mais cedo. Isso é o quê? É uma planificação de algo que você vai fazer, tá? Para resolver um problema, por exemplo, a criança precisa ter essa competência. Ela precisa ter reversibilidade de pensamento quando o desafio matemático apresenta 2 cálculos, tá? O treino dessas funções cognitivas, conativas e executivas, ela é quando nós, uma das chaves do sucesso escolar e até do sucesso na vida. Faz sentido isso? Por que faz sentido ter essas funções bem maturadas? Porque possibilita que a gente tenha um bom desenvolvimento acadêmico e tenha até sucesso na vida. Por exemplo, hoje é a questão do WhatsApp, por exemplo, né? Então, por exemplo, ou você tem essa competência de, não, mas eu vim aqui para isso. Então, são competências que, assim, é interessante você saber se é interessante você adquirir ou não. Por exemplo, meus pais mesmo, eu vivo falando, né? Usa o WhatsApp, usa o Google Maps. Por quê? Porque cada vez eles vão usando mais essas funções, que são funções que eles precisavam usar antes. Ou, quer dizer, eles usavam antes, mas usavam de uma maneira tão intensa como a gente tem usado agora. Então, o que a vida está fazendo conosco? O que a vida, o que a evolução está fazendo conosco? Sim, mas ela também não te exige que você use muito essas funções cognitivas, executivas e conativas? Vamos nessa. Ninguém tem nenhuma pergunta, gente? Poxa, todo mundo faz essa pergunta. Ai, que obrigada. Não, porque didático é uma coisa muito importante. Mas, função cognitiva, executiva e conativa. Todo mundo sabe o que é função conativa? Geralmente tem essa pergunta. O que é função conativa? As funções conativas, elas fazem referência à nossa motivação e à nossa personalidade. A gente fala que as funções conativas, elas abrem a portinha da aprendizagem. Quanto mais motivado você está para fazer alguma coisa, mais fácil fica a possibilidade de apreensão de determinado objeto que você esteja querendo aprender, tá? Aqui, olha, aconteceu exatamente aquilo lá, né? Elas falam assim, nossa, nós somos péssimos em matemática, e aí, pumf. E eles já estavam, qual que era a expectativa se fosse matemática? Né? Então, quando a gente lida com determinados estímulos, nossa, fiquei como cozinheira, ai, nossa, saí na equipe da cozinha, gente, socorro. Né? Ou qualquer outra coisa. Então, muito bem. A conação, ela pode ser positiva ou negativa. E ela quer dizer as experiências anteriores que você teve na vida. Tá? Essas funções todas, nós não vamos entrar nela, mas eu vou falar como que vocês podem aprender sobre cada função. Tá? Ok? Quando eu vi roda da sorte, das funções executivas, isso me intrigou demais. Eu falei assim, gente, mas roda da sorte? Falar em sorte dentro de academia parece uma coisa tão estranha, né? Mas é exatamente isso que acontece cada vez que você realmente trabalha nas suas funções executivas. Você acaba pensando mais rápido, abrangendo de uma forma maior as suas percepções do mundo, e isso faz com que as situações sejam mais favoráveis. Isso é em função do quê? Da rapidez que você pode usar essas funções. E não só abrir, como decidir, como ir para lá, como ir para cá,
né? Então, teve eu atendi uma cliente adolescente que, depois que ela começou a fazer esse trabalho, ela começou a sentir facilidade até para atravessar a rua naqueles lugares que tem bonequinho fechado, bonequinho aberto. Ela chegava no meio daquilo, ela não conseguia, ela tinha pânico, ela parava, porque ela não tinha as funções para que elas tomassem as decisões. Faz sentido isso, gente? Ok. São processos mentais complexos. É muito interessante quando a gente tem conhecimento disso. E agora eu vou falar sobre isso. Olha, a neuroplasticidade é uma das descobertas mais importantes da neurociências. A neuroplasticidade é uma das descobertas mais importantes da neurociências. A neuroplasticidade, ela fez com que nós tivéssemos a certeza que tudo você pode reorganizar, basta você querer. Então, não é porque você teve dificuldade de matemática um dia na sua vida que você vai ser uma pessoa fadada a ter dificuldade no raciocínio lógico pelo resto da sua vida. Mas, para isso, você precisa de motivação, de vontade. Talvez você precise e talvez não. E se você não precisar, não tem problema, né? Fala, não, isso alguém resolve para mim. Mas, se você precisar, saiba que a neuroplasticidade hoje é a possibilidade real que nós temos de que nós podemos adquirir o que quer que for, desde que nós tenhamos vontade, desejo e esforço, tá? Onde que vocês podem aprender as funções executivas? Existe um aplicativo chamado Lumosity, vocês já ouviram falar? Esse aplicativo, ele é interessante porque você pode, principalmente, entender qual que é cada função. A partir do momento que você joga, você vai entender. Ele é feito por neurocientistas e designers, e tem vários joguinhos. E o que eu acho interessante é que, debaixo de cada joguinho, vem lá o que você está trabalhando e a definição daquela função executiva, tá? E por isso que eu achei interessante. Ok, e aí? A gente sabe de tudo isso e etc. E o que tudo isso tem a ver com didática? Gente, o que é didática? Também é uma ciência, e uma ciência muito importante. Quem mais? Quem mais tem alguma definição de didática? Conjunto de processos para poder fazer com que aquilo seja apreendido, né? E é uma das ciências mais importantes da pedagogia. A pedagogia não é a ciência que estuda como que o outro aprende. Então, quando alguém falou assim, nossa, está tão didático, por quê? Porque essa é a minha formação. E, mediante tudo, o que eu vou fazer para que eles possam aprender? Como que eu vou tornar isso que nós estamos falando algo que seja internalizado, que fique para vocês? Então, vamos lá. Conceito. É o principal ramo da pedagogia que investiga os fundamentos, os processos, as condições e os modos de realizar a educação mediante o ensino. Olha só, ele separa o que é educação e o que é ensino, tá? O Espaço Aprendizagem, ele é uma startup, é uma empresa. Essa empresa, ela tem, vamos colocar assim, a ideação minha e da Maria Rita. Eu sou pedagoga de formação, Maria Rita é nutricionista, mas ela é mestre em ensino de ciências. E nós pensamos que formas que nós podemos fazer com que a gente possa facilitar a aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos. E o Espaço Aprendizagem não é só uma clínica, é também uma plataforma que tem atividades neuropedagógicas, tá? Isso aqui é uma atividade que nós estamos fazendo lá de férias, em que essa pessoa aqui, o Davi, ele foi apresentar para crianças e adolescentes um brinquedo que ele produziu, fantástico. Então, só para trazer um pouquinho da nossa experiência lá,
Hoje está tendo, agora nesse momento, um grupo lá. Essa aqui é a clínica mesmo. Essa aqui é uma atividade neuropedagógica. Neuropedagógica. A criança não aprende só fração, ela aprende fração de uma forma em que ela usa o neurobiológico dela, tá? Aqui é uma outra atividade, aqui ele aprendendo com o jogo. A função conativa, ela abre a portinha da aprendizagem. Eu não posso receber uma criança lá que não queira estar lá. Então, assim, as mães sabem, se a criança não está querendo ir, eu tenho que fazer alguma coisa, porque ela tem que ressignificar a aprendizagem. Aqui ela aprendendo, a mãe deixou, por isso que ela está de carinha assim, sabe? Adoro essa criança. Então, aqui ela está aprendendo, além de estar aprendendo algo pedagógico, ela está trabalhando o neurobiológico também. E eu falo que tem que ser gostoso, que as crianças adoram, assim, usar todos os sentidos para que possam aprender, tá? Hoje o espaço aprendizagem, ele tem uma equipe, onde nós cada vez mais traçamos e oferecemos objetos para que as crianças possam aprender de uma forma mais efetiva. Quem falou aí? Eu sou operacional? Foi você? Foi você que falou, eu preciso fazer para aprender? Não foi? Então, são formas que facilitam a aprendizagem. Para a aprendizagem não ficar só no âmbito abstrato. Antes do abstrato, antes que você consiga abstrair algo, você precisa compreender aquilo a nível concreto. É um prazer estar aqui com vocês. E eu deixei esses minutos finais para que vocês possam perguntar, queiram sugestões, se vocês quiserem ter mais uma atividade aí com alguns jogos, o que vocês querem fazer agora? Deixei esses minutos para a gente ter, assim, de uma forma tranquila esse fechamento. Eu tenho hoje, por exemplo, eu trabalho mais com criança e adolescente, tá? Mas hoje, por exemplo, eu tenho uma universitária de medicina, que ela está desenvolvendo as funções cognitivas, executivas e conativas, tendo consciência sobre essas funções para direcionar melhor a aprendizagem dela. Já tive uma adulta que também ela queria reorganizar e ativar as funções dela. Mas, para mim, é muito importante que a pessoa esteja num processo de aprendizagem. Por exemplo, essa adulta, ela estava no curso de inglês. Por quê? Porque, por mais que eu faça um trabalho lá terapêutico, é na aprendizagem que ela precisa sentir se ela está realmente potencializando o seu processo de aprendizagem, tá? Tem uma metodologia, o espaço aprendizagem. A metodologia, apoio com os pais é uma coisa muito importante. Hoje é cientificamente comprovado que 1 hora num consultório, a gente não muda a arquitetura cerebral da criança. A primeira referência é a família. A segunda qual é? A escola. A segunda instituição mais importante para a criança é a escola. E a terceira somos nós. E quanto mais eu consigo abraçar essas duas instituições, mais eficaz é o trabalho de reorganização com a criança. E eu adoro. O que é eficaz? Mais rápido, menos tempo e menos recurso. A Raíssa perguntou se é importante que as atividades neuropedagógicas estejam dentro da sala de aula, certo? O professor, ele precisa saber se aquilo vai caber dentro da sala de aula dele. Por exemplo, nós temos as atividades neuropedagógicas que tem muitas fichinhas. Se ele levar para dentro da sala de aula, vai virar uma confusão aquilo lá, né? Então, o professor, ele precisa perceber quais atividades neuropedagógicas podem estar incluídas na aula dele. Então, é diferente quando eu atendo uma criança, 2 ou 3, quando eu atendo 30 na mesma sala, né? Teve um professor de matemática que fez um quadro imantado para esse jogo. Foi fantástico. Então, ele colocou o quadro, ele deu 7 peças para cada criança e as crianças vinham e colocavam. Então, entendeu como ele conseguiu organizar aquele objeto,
uma prática neuropedagógica dentro da sala dele? Então, você tem que ter... Gente, isso é uma função cognitiva. Como que chama essa função cognitiva? Ideação, né? Isso cabe, não cabe? É a capacidade que a pessoa tem de ter uma representação mental daquele objeto, né, dentro da sala dela, por exemplo. Nós estamos precisando cada vez mais de pessoas que entendam, que saibam o que é isso, não é algo novo. Para quem é pedagoga aqui, gente, tem consultório de pedagogia. Sabe, eu falo que o pedagogo, ele tem que assumir o papel dele, senão ele deixa uma lacuna no mercado. O que acontece hoje com as crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem? Vocês fazem ideia? Né? Mas, geralmente, essas crianças, elas são direcionadas para o atendimento. Geralmente, o plano de saúde paga o atendimento psicológico. Aí a criança vai para o psicólogo, mas o psicólogo, ele não tem conhecimento pedagógico da aprendizagem. E, paralelo a um trabalho emocional que é muito importante, tem que trabalhar o pedagógico. Então, assim, o psicopedagogo ou o neuropsicopedagogo que tem formação psicológica, ele precisa entender de aprendizagem também. Porque a criança não pode só ficar num atendimento terapêutico. As duas questõezinhas precisam ir juntas justamente por isso. E o que acontece quando a criança tem dificuldade de aprendizagem em uma instituição que é a segunda instituição mais importante para ela? Como que ela se sente? Né? Exatamente, porque a função conativa dela vai estar numa vertente que vai impedir a aprendizagem. E isso é algo muito importante. Eu vou colocar outro conceito aqui importante para vocês. Ó, cérebro reptiliano, límbico e neocórtex, não é isso? O límbico, aqui nós temos a amígdala cerebral, que é o centro processador das fortes emoções. Então, quando uma criança ela está sendo pressionada, obrigada. Quando nós fechamos o acesso para o cérebro que raciocina. Então, quando nós estamos nervosos, chateados, a gente fecha o acesso para o cérebro que raciocina. E por isso que a criança ela não tem competência para gestar a emoção dela. Nós, adultos, pelo menos deveríamos ter, né? É um trabalho que exige aí uma competência, né? Mas quando nós estamos irritados, reclamões, etc., a gente fecha o acesso para o cérebro que raciocina. O cérebro não consegue reclamar e pensar em solução ao mesmo tempo. É incompatível para o nosso cérebro acionar. Não faz sentido? E a ciência que está falando, né? Quer dizer, isso é conhecido há quanto tempo? Só que hoje a ciência, ela comprova. Gente, é fantástico a gente ter aula num auditório, onde aqui na frente tem criança com eletrodos, ela está resolvendo um problema e a gente vê o cérebro dela acionando os elementos inteligentes. Quando uma pessoa reclama, ela aciona determinados elementos que não possibilita que o pensamento de soluções, que é a criação de ideias, de soluções, deem oportunidade. E por isso que a neurociências ela tem realmente sido um divisor de águas. Porque hoje a gente fala com a propriedade que isso é verdade. E isso aumenta a nossa eficiência. O que também a nossa responsabilidade para aqueles que vêm ao encontro buscando as nossas capacidades. Então, se chega uma criança, uma mãe, está acontecendo isso, como que eu vou conduzir esse processo para que a criança possa reorganizar a aprendizagem dela? E aí eu preciso fazer o quê? Pensar. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu vou falar, o que eu vou proporcionar, o que eu não vou proporcionar. E isso é o profissionalismo. É isso, gente. Prazer ter estado aqui.